Você sabia que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e que isso aconteceu há apenas 137 anos? Mas a história que você vai conhecer hoje é muito mais profunda e chocante do que parece nos livros de história. Fica comigo até o final, porque você vai entender como 358 anos de escravidão moldaram o Brasil que conhecemos hoje. A escravidão no Brasil não começou do nada. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles trouxeram consigo uma prática que já existia em outras partes do mundo, mas que ganhou proporções absurdas em terras brasileiras. Estamos falando de um sistema que durou incríveis 358 anos, desde 1530 até 1888. Para você ter uma ideia do que isso significa, quando a escravidão começou oficialmente no Brasil, ainda não existiam países como os Estados Unidos. Quando ela terminou, a fotografia já existia. A Revolução Industrial estava a todo vapor e o mundo já era completamente diferente. Mas como tudo isso começou de verdade? Nos primeiros 30 anos após o descobrimento, os portugueses tentaram escravizar os povos indígenas que já viviam aqui. Eles precisavam de mão de obra para extrair o pau-brasil e depois para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar que começavam a surgir. Mas os indígenas conheciam muito bem o território, fugiam com facilidade e resistiam bravamente. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus dizimavam populações inteiras. Foi então que Portugal olhou para a África. O tráfico transatlântico de pessoas escravizadas se tornou um dos maiores crimes contra a humanidade da história. Navios negreiros atravessavam o Oceano Atlântico em condições absolutamente desumanas. Imagine ficar preso no porão de um navio por até 3 meses, acorrentado, sem espaço para se mover, com pouca comida e água e cercado por doenças. Muitos não sobreviviam à viagem. Os que chegavam vivos eram vendidos como mercadoria nos mercados de escravos, separados de suas famílias para sempre. Os números são assustadores. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos forçadamente para o Brasil. Isso representa quase 40% de todos os africanos escravizados que cruzaram o Atlântico. O Brasil recebeu mais pessoas escravizadas do que qualquer outro país nas Américas. Esses homens, mulheres e crianças vieram principalmente de regiões que hoje conhecemos como Angola, Moçambique, Congo, Nigéria, Benim e Costa do Marfim. Eles falavam línguas diferentes, tinham culturas ricas e diversas, religiões complexas e conhecimentos milenares. Quando chegavam ao Brasil, essas pessoas eram forçadas a trabalhar principalmente nas plantações de cana-de-açúcar no Nordeste, nas minas de ouro e diamantes em Minas Gerais, nas fazendas de café no Sudeste e também nas cidades, trabalhando como domésticos artesãos, carregadores e em diversas outras funções. A jornada de trabalho era brutal, muitas vezes começando antes do amanhecer e terminando depois do pôr do sol. A violência era constante. Açoites, torturas e mutilações eram usados como forma de controle e punição. Mas aqui está algo que os livros de história às vezes não contam direito. Essas pessoas nunca aceitaram passivamente a escravidão. A resistência foi constante e assumiu muitas formas. Fugas eram frequentes. Muitos se refugiavam em quilombos, comunidades de pessoas escravizadas fugidas que se organizavam longe das fazendas e cidades. O Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi, chegou a ter mais de 20 mil habitantes e resistiu por quase 100 anos aos ataques de colonos e do governo. Além das fugas, havia sabotagens nas plantações, revoltas organizadas e até mesmo o suicídio como forma de resistência. A Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835,
Foi uma insurreição planejada por africanos muçulmanos que sabiam ler e escrever em árabe e que organizaram um dos levantes mais significativos da história da escravidão no Brasil. O processo de abolição foi extremamente lento e cheio de interesses econômicos. A Inglaterra, que tinha abolido a escravidão em suas colônias e estava interessada em expandir seu mercado consumidor, começou a pressionar o Brasil. Em 1850, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos, mas não a escravidão em si. Era uma forma de acalmar a pressão internacional sem mexer na estrutura interna. 21 anos depois, em 1871, veio a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Mas tinha um detalhe cruel. Essas crianças tinham que trabalhar para os senhores até os 21 anos de idade. Era uma liberdade apenas no papel. Em 1885, foi aprovada a Lei dos Sexagenários, que libertava os escravizados com mais de 60 anos. Parece um avanço, mas pense bem. Quantas pessoas conseguiam sobreviver até os 60 anos em condições de trabalho tão brutais? Muito poucas. Era mais uma forma de livrar os senhores de escravos, de cuidar de pessoas idosas e doentes, do que realmente um ato de humanidade. Durante todo esse período, movimentos abolicionistas ganhavam força. Figuras como José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças e Joaquim Nabuco se destacaram na luta pelo fim da escravidão. Muitos deles eram negros que haviam conquistado a liberdade e dedicaram suas vidas a libertar outros. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Mas aqui está a grande questão que precisamos entender. A abolição veio sem nenhum tipo de reparação ou política de inclusão. As pessoas recém-libertas foram jogadas à própria sorte, sem terra, sem educação, sem moradia e sem oportunidades de trabalho digno. Enquanto isso, o governo brasileiro incentivava a imigração europeia, oferecendo terras e subsídios para imigrantes brancos, na tentativa de branquear a população. As consequências desse sistema brutal ainda são sentidas hoje. A desigualdade racial no Brasil tem raízes profundas na escravidão. A população negra ainda enfrenta taxas mais altas de desemprego, recebe salários menores para as mesmas funções, tem menos acesso à educação de qualidade e à saúde, e é a principal vítima da violência. O racismo estrutural que existe no nosso país é herança direta de quase 4 séculos de desumanização sistemática. Mas também é importante reconhecer que a cultura brasileira foi profundamente enriquecida pelas contribuições africanas. Nossa música, culinária, religião, língua e até mesmo nosso jeito de ser carregam marcas profundas da África. O samba, o maracatu, a capoeira, o candomblé, a umbanda, a feijoada, o acarajé, palavras como moleque, caçula, bagunça e samba são heranças africanas. A resistência cultural foi uma forma de manter viva a identidade e a dignidade diante da opressão. Entender a escravidão no Brasil é fundamental para compreender quem somos como país. Não podemos simplesmente virar a página e fingir que isso não aconteceu ou que não tem relação com o presente. 358 anos de escravidão não desaparecem com uma lei. As feridas são profundas e ainda estão abertas. Precisamos olhar para essa história com honestidade, reconhecer o sofrimento de milhões de pessoas, valorizar a resistência e a luta pela liberdade. E, principalmente, trabalhar ativamente para construir um país mais justo e igualitário. A história da escravidão no Brasil é dolorosa, mas é nossa história e precisamos conhecê-la. Se você chegou até aqui, espero que tenha compreendido não apenas os fatos, mas também a importância de lembrar e refletir sobre esse período.
Deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo e me conta se você aprendeu algo novo hoje. Se esse vídeo foi importante para você, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecer essa história. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre história do Brasil. Vamos juntos construir um país que conhece seu passado para construir um futuro melhor. Até o próximo vídeo.